bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal com as aulas de biologia e hoje nós vamos falar de citologia, o estudo das células. Para começar, nós vamos falar sobre a diferença entre célula procarionte e eucarionte. As células procariontes são aquelas células que não possuem carioteca, a membrana que envolve o núcleo. Então vamos falar um pouquinho sobre a estrutura dessas células, né? Essas células, a célula típica bacteriana, célula de cianobactérias e também árqueas, todos os organismos do reino Monera. Então fazendo vamos dizer assim, uma apresentação desses organismos, né, que estão no reino Monera, vamos falar da sua estrutura celular. Então para começar, vamos falar primeiramente da parede celular. Essas células apresentam parede celular, um componente rígido. No caso das bactérias, ele é formado de aminoácidos e açúcares. É chamada peptidoglicano, material. E aí nós temos a parede celular. A parede celular é proteção mecânica para a célula bacteriana. Então nós temos parede celular. Logo depois nós temos a membrana. Lembrando também que algumas bactérias possuem uma cápsula, que seria um revestimento equilipídico extra a parede celular. Então algumas células também vão apresentar isso. E nessa espécie de cápsula, né, algumas bactérias apresentam prolongamentos proteicos chamados de fímbrias. Então nós temos aí as chamadas fímbrias que são encontradas, né? Então nós temos aí alguma estruturação extra da bactéria. Tá, então falando, né, parede celular, se for o caso, cápsula, parede celular, e agora vamos falar da membrana plasmática. A membrana, ela é, vamos dizer assim, básica a todas as células, ela é encontrada em todas as células. Então, a membrana das bactérias, ela apresenta uma dobra chamada mesossomo, e essa dobra está associada à divisão celular ou à produção de energia nas bactérias. Interessante saber também o seguinte: algumas bactérias apresentam flagelo, e o flagelo celular ele serve para a locomoção dessas bactérias. Então, nós já falamos de parede celular, flagelo, falamos da membrana, vamos falar do citoplasma. O citoplasma das bactérias é característico porque a única organela que ele apresenta são os ribossomos, então, associados à produção de proteínas. Então, o citoplasma das células procariontes ele não é tão elaborado como a gente observa nas demais células. Então, nós fazendo uma recapitulação. Como as células chamadas procariontes, elas não têm carioteca, então o material genético, por exemplo, o DNA bacteriano, ele se encontra no próprio citoplasma. Então você observa aí no slide e você vai ver que aí no centro ali, né, da célula, um imenso cromossomo bacteriano. Ele é um cromossomo, ele é um DNA circular e vai formar um único cromossomo da bactéria. Também vai ser encontrado no citoplasma uma molécula de DNA extracromossômico. Não é em todas as bactérias, mas ele é muito falado e muito importante a nível de prova. É importante também para as aulas de engenharia genética, que inclusive vocês devem ter assistido já. Essa aula de engenharia genética, você viu que o plasmídio ele pode ser usado como um vetor e também como uma ferramenta para fazer a clonagem de DNA. Então ele é muito utilizado na biotecnologia, especialmente na engenharia genética. Então já falamos de plasmídio. Plasmídio bacteriano é um assunto muito importante. Então o que ele é? Definição de plasmídio novamente aqui para você. É uma molécula de DNA circular, pequena, extracromossômica, e vai ser encontrado no citoplasma. E ele também é autorreplicante, então pode ter várias cópias do mesmo plasmídio no citoplasma. Então no citoplasma das bactérias, o que é que vai encontrar? Vai encontrar o DNA bacteriano, o DNA principal, o DNA cromossômico. Vai encontrar moléculas extras de DNA circular, pequenas, que geralmente estão associadas à produção de resistência a antibióticos. E aí você tem os plasmídios e também os ribossomos. São coisas importantes aí sobre o DNA, sobre o citoplasma da bactéria. Importante uma coisa também,
esse lugar que você está vendo aí, né? Essa região do citoplasma, onde você encontra o DNA bacteriano, essa região é chamada nucleoide. Não é um núcleo, porque não está separado do resto do material do citoplasma. É somente chamado nucleoide, é a parte do citoplasma onde você encontra o DNA bacteriano. Tá, então continuando. Além disso, você vai ter, né, na bactéria, como eu falei, a presença ou não da cápsula, e as bactérias têm essa estruturação. Então, lembrando, uma bactéria, né, as cianobactérias, as arqueias não possuem núcleo organizado. A célula é chamada procarionte. Essa é a principal diferença. Você viu que tem outras, que a partir de agora eu vou falar de células eucariontes. E primeiro aí, né, você está observando, você já tem aí ao lado na imagem uma linda célula vegetal. Então a célula vegetal, primeiro é que eu vou falar sobre células eucariontes. Você vai ver que uma primeira coisa que você vai ter nessa estrutura, né, vamos à estrutura da célula vegetal, e você vai logo ver que a primeira na lista aí é a parede celular. Também existe parede celular em célula bacteriana. E aí você vai poder comparar. A célula bacteriana, eu falei o material, não sei se você lembra, peptídeo ou glicano, aminoácidos e açúcares. Na célula vegetal, você vai ter uma substância, a celulose. Então é um polissacarídeo, é açúcar a parede celular da célula vegetal. Então tem uma diferença na constituição, né, na composição química dessas duas paredes. Interessante isso para você, a nível de prova também muito importante. São detalhes da biologia celular, uma das frentes mais importantes a nível de Enem, dentro das estatísticas dos assuntos que mais são recorrentes na prova. Então tem que ser olhado, né, com todo carinho aí por você, porque essa aula de citologia, ela está no conteúdo do primeiro ano, mas ela vai estar também nas revisões e no conteúdo do terceiro ano, né, que está fazendo uma revisão de tudo, e também no pré-vestibular. Então, quem estiver nessas situações aí, está, né, de uma maneira procurando revisar, se está no primeiro, está vendo isso aí novamente, porque já viu nos anos do ensino fundamental, especialmente no 8º ano, no 9º ano. Está fazendo agora um aprofundamento. E quem está no terceiro ano está fazendo uma revisão de tudo, né, para poder melhorar a sua preparação. E aí, voltando então para cá, você tem parede celular, você também vai ter a membrana plasmática. E no citoplasma das células eucariontes, você vai encontrar muitas organelas. Vou falar primeiro do retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático consiste numa rede de canais membranosos no interior do citoplasma. Essa rede de canais existe dois tipos, o chamado retículo endoplasmático liso, ele consiste em como se fossem tubos retorcidos, na imagem, muito bonita essa organela, e ele está associado à produção de lipídios na célula, também transporte e armazenamento desses lipídios. E o retículo endoplasmático rugoso, então são dois retículos, retículo endoplasmático liso, que produz lipídios, e o rugoso, que produz proteínas, exatamente porque esse nome é rugoso, vem exatamente da presença de ribossomos aderidos nas membranas desse retículo. Então você vê ele bonitão associado aí, ao lado do núcleo, e aí você está vendo que ele está produzindo proteínas. Então você tem várias organelas nas células animal e vegetal. Na célula vegetal, a gente está falando primeiro, nós já falamos de retículo endoplasmático. Vamos falar de complexo de Golgi, uma organela responsável pelo armazenamento de substâncias, tanto proteínas quanto lipídios. E além disso, também está associado a outros metabolismos da célula. Você tem, além deles, o ribossomo, que nós já falamos na bactéria, uma organela que está associada à produção de proteínas. Você vai encontrar também, além do complexo de Golgi, retículo e ribossomo, você vai ter na célula vegetal o aparelho, né, vamos dizer assim, os chamados plastos. Você tem os leucoplastos, que são plastos que não têm corante, que não têm pigmentos, que não estão associados à fotossíntese. E são plastos de armazenamento, né, como o amiloplasto, que armazena amido.
E você vai encontrar também o cloroplasto, está associado à fotossíntese. Então, na célula vegetal você tem cloroplasto, ele é exclusivo nesse caso da célula, dessas três que a gente vai comparar, ele não está presente nas demais. Então, o cloroplasto é uma organela associada à fotossíntese, um evento mais importante do planeta. E aí está onde entra a energia, né, e a matéria aí no nosso ecossistema. Então você tem aí cloroplasto presente na célula vegetal. Ele vai ser muito importante na comparação entre essas células. Importante também saber que na célula vegetal você vai encontrar o vacúolo de suco celular. O vacúolo de suco celular consiste numa bolsa onde está armazenada a água e os sais que são dissolvidos na água. Então a gente chama essa substância de suco celular, é uma organela de armazenamento. Então você tem cloroplasto, você tem plastos de armazenamento, você tem vacúolos, organelas que são exclusivas aí da célula vegetal, nesse caso, na comparação com as demais. Né? E você tem também uma organela que é chamada de glioxissomo. O glioxissomo, que pode estar associado ao metabolismo de lipídios na célula vegetal, na célula animal ele tem o nome de peroxissomo. Então, embora tenha funções diferentes, né, estruturas diferentes, mas as pessoas costumam, alguns livros de biologia costumam considerar a mesma organela, glioxissomos e peroxissomos. Então é bom ficar atento nisso, né, porque todos esses assuntos aí são muito, como eu falei para vocês, muito importantes a nível de prova. Então falamos da célula vegetal, né, tem parede celular, tem cloroplastos e tem vacúolos nessas células, né? Isso aí são muito importantes. Tá, agora nós vamos falar sobre a célula animal. Lindo esse desenho, né? Você tem aí no slide aqui ao lado uma imagem linda de uma célula. Se tivesse, né? Nós não tivéssemos nessa quarentena, nesse distanciamento social aí, nesse isolamento, né? São muitas emoções, né, aqui gravando aula aqui da nossa casa. Se não tivesse, né, nesse distanciamento, eu estaria agora em sala de aula fazendo aquele desenho que eu gosto, né, dessas aulas aí, dessas estruturas, né, da célula animal, célula vegetal, de fazer desenho dessas organelas, dessas estruturas e os mecanismos, as funções. Gosto muito de desenhar tudo isso, mas, né, nós temos que nos contentar com a imagem aí no slide, certo? E tudo vai passar e nós vamos ter a oportunidade de fazer as revisões com nossos desenhos. Tá, então continuando, vamos falar de célula animal. A célula animal, você vê ela logo aí, não tem parede celular. Então já é uma diferença com a célula vegetal e com as bactérias. A célula animal, você vai ter o limite dela externo, é a membrana plasmática. Então, a membrana está presente na célula bacteriana, na célula vegetal e na célula animal. Não é uma diferença. A diferença é que na célula animal ela é o limite. Você tem também as mesmas organelas, né? No citoplasma você vai ter retículo plasmático rugoso, você vai ter complexo de Golgi. Tem uma que eu esqueci de falar na célula vegetal, mas eu vou reforçar agora que está nas duas células. A mitocôndria, eu esqueci de citar ela, mas a mitocôndria é uma espécie de motor da célula. Está presente na célula animal e na célula vegetal. É que eu não citei ela na célula vegetal. Mitocôndria é responsável pela respiração celular. E ela é a organela que seria, vamos dizer assim, a responsável pela produção da energia. Tá certo? Então acompanhe aí, né? Na lista ela vai estar aí, eu só esqueci de mencionar. E aí você tem também complexo de Golgi, você tem ribossomos, retículo liso, retículo rugoso. Agora tem uma coisa que eu não citei na célula vegetal, é a presença dos centríolos, né? Agora na célula animal tem centríolos, né? E eu não vou mencionar aqui duas estruturas, né? Duas organelas, vacúolo e cloroplasto. Nós não temos aqui a presença do vacúolo e do cloroplasto, que são organelas da célula vegetal. Então nós vamos ter diferenças entre essas células que são importantes a nível de prova. Por exemplo, na célula animal não tem parede celular, não tem vacúolo e nem plastos. Na célula vegetal não vai ter centríolos e não vai ter lisossomos. Os lisossomos
eles são organelas responsáveis pela digestão intracelular na célula animal. Ele não está presente na célula vegetal aí, nesse esquema. Então, interessante aí para você fazer essa comparação, pegar seu material, comparar, fazer tabelas, né, revisando aí, na verdade, o que tem numa célula, o que não tem na outra, o que seria igual, o que seria diferente. Né? Aí você pode comparar essas células eucariontes, célula vegetal, célula animal, os dois exemplos que estão aí. Tá? Célula procarionte, não tem carioteca. Então aqui, na célula, tanto na célula vegetal quanto na animal, existe aí no finalzinho da lista, você vai observar no slide. Você vai ver que tem núcleo. E aí o que tem no núcleo? Carioteca, você vai ter o material genético e você vai ter nucleolo, né? Que são estruturas aí do núcleo. Então você vai ver que as duas células, animal e vegetal, elas têm núcleo organizado. O que é isso? O material genético está separado do citoplasma, não se misturando com essas organelas todas que eu citei. Tá? Então, mergulhe nos livros, na internet, onde você puder encontrar questões para resolver, porque citologia é um dos assuntos principais para o Enem. E boa sorte nos seus estudos, aguardando aí o momento disso tudo passar, para a gente se encontrar novamente e reforçar todas essas aulas aí, né, com nossos esquemas, com a nossa alegria, né, de estar junto, de estar presencial aí nas nossas aulas em laboratório, para visualizar essas células, essas estruturas aí no microscópio e poder fazer aí com isso um reforço na nossa preparação para o Enem. Todos vocês, fiquem com Deus. Até a próxima.